Olá, mais uma vez com o ABCD ESG, falando de sustentabilidade, falando de governança, falando da sua responsabilidade como empreendedor. Hoje nós vamos conversar com o Davi Eastman, ele que é diretor-geral da YouGov na América Latina. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber. Vamos começar explicando o que é a YouGov, por favor? Sim, a YouGov é possivelmente a maior empresa de pesquisa online no mundo hoje. Estamos em 55 países, temos um dos maiores painéis de pesquisa, 24 milhões de pessoas são cadastrados para responder às nossas pesquisas diariamente. E aqui no Brasil temos uns 803 mil pessoas que estão cadastrados para participar das nossas pesquisas. Então, realmente é uma base muito grande e a grande diferencial que nós temos é que a nossa pesquisa é feita todo dia, diariamente, 7 dias por semana estamos lá. No mundo político se chama isso de tracking, né? Quando acontece todo dia. Sim, rastreamento, tracking, sim. E falando no mundo político, nós começamos no mundo político, por isso o nome YouGov. Ou você governa, ou você e eu governo, mas YouGov tem 20 anos já, e 23 na verdade, foi fundado em 2000. E começamos fazendo pesquisa de intenção de voto, pesquisa sobre satisfação com governos, e ganhamos uma certa fama porque em 2000 era muito incomum de usar a internet de fazer esse tipo de pesquisa. As pessoas não confiavam muito na capacidade da internet de chegar a uma resposta confiável, principalmente porque a penetração da internet não foi muito grande naquela época. Mas nós fizemos uma previsão que Tony Blair ganharia como primeiro-ministro, enquanto todo mundo estava achando que não. E em seguida nós fizemos algumas outras previsões sobre as eleições, tudo usando a internet como a fonte para chegar nessas conclusões. E tudo deu certo, então ganhamos essa fama. Porém, campanhas políticas acontecem cada 2 anos, cada 4 anos. Então, logo em seguida, entramos em monitoramento de percepção dos consumidores sobre marcas, que é uma fonte eterna. Todas as marcas querem saber e monitorar como é que o consumidor está vendo a marca. Então, e depois de marcas, nós entramos também em esporte e diversificamos ainda mais. Temos práticas tipo, temos uma divisão que só trata de turismo e quais são os destinos que brasileiros ou estrangeiros mais procuram, onde é que eles entendem passar as férias. E ainda temos um grande grupo responsável para a divisão de questões políticas. Então, nós ajudamos com campanhas políticas e também de monitorar a satisfação dos eleitores com os governos que são eleitos. Então, você falou em 20 anos, né, de YouGov. Já no Brasil, há quanto tempo? Nós começamos de monitorar marcas e times esportivos e ligas e políticos também em 2013. Então, nós temos quase 10 anos aqui, né? Bom, e dessa vez a YouGov fez uma pesquisa no C-Level, ou seja, entre aqueles que dirigem as empresas a respeito de meio ambiente. É isso? Me conta um pouquinho sobre essa pesquisa. Na verdade, não foi uma pesquisa especificamente com esse tema. Nós temos um produto aqui chamado Profiles. Quando é vendido em conjunto com outro produto é chamado Plan and Track, mas um produto chamado Profiles, onde estamos no campo todo dia falando com brasileiros sobre tudo que eles façam, pensam, compram, assistem. Independentemente de ser contratado por alguma empresa ou não, vocês ficam permanentemente Nós fazemos isso fazendo. O tempo todo e nós vendemos esses dados como um produto sindicalizado que é só por assinatura, qualquer um pode comprar. Essa é a vertente, vamos chamar assim, você tem a vertente virtual, que são as pesquisas digitais, e essa é uma vertente de campo, é isso?
Não, a pesquisa é tudo feito online, é tudo online. pela internet. Né? Nós não fazemos trabalho de campo tradicional, presencial, é tudo feito online. E qual é a diferença de uma pesquisa feita em campo para uma pesquisa digital? Depende. Eu gosto de focar mais nos lados positivos de pesquisa feita online. Pesquisa feita online, a tendência é que as pessoas são mais honestas sobre questões que são um pouco mais problemáticas, tipo quanto dinheiro você ganha, qual é o seu classe social, qual é o seu nível de educação. Quando é uma pesquisa presencial, em determinados momentos as pessoas não gostam de responder a perguntas assim, ou até questões de tipo intenção de voto. Talvez você não quer que a sua família, o seu chefe, ou as pessoas ao redor sabem para quem você quer votar. Então, tem essa vantagem que as pessoas são mais honestas, mas tem certas desvantagens também. Mas outra vantagem é a possibilidade de lançar uma pesquisa rápido e com uma cobertura enorme. Como eu falei no início, nós temos um painel aqui no Brasil de 803 mil brasileiros. E normalmente os institutos de pesquisa aqui no Brasil focam toda a pesquisa em 11 regiões metropolitanas principais. Então, no norte seria Belém e Manaus, no nordeste seria Fortaleza, Recife e Salvador, e por aí vai. E o que acontece é que, já que eles não têm cobertura de todo o Brasil, as pessoas compram essas pesquisas que são baseadas nos 11 regiões metropolitanas principais e extrapolam para o resto do Brasil. Dos 803 mil pessoas que faz parte do nosso painel, só 42% deles são nesses 11 regiões metropolitanas principais. O resto é espalhado por todo o Brasil. E já que eu estou coletando também o CEP de cada pessoa, eu posso responder perguntas só sobre Acre, por exemplo, ou sou Manaus, ou sou Belém, com muita facilidade. Então, claro que o custo de pesquisa online é bem mais barato do que mandar uma pessoa fazer presencialmente. Voltando então aos dados que vocês têm sobre sustentabilidade e o que pensam os gestores das empresas? Sim. Como parte dessa pesquisa que estamos fazendo no campo sempre, uma das perguntas tem a ver com sustentabilidade e nesse release que você recebeu, o motivo que estamos aqui hoje, nós olhamos em uma coisa que nós achávamos muito interessante. Nós olhamos em... aliás, eu estou coletando uns 3 mil entrevistas por mês, em torno de 3 mil. Então, nós olhamos nos últimos 52 semanas para entender como é que os CEOs estão pensando sobre sustentabilidade, sobre inclusão, sobre questões assim. E o que foi muito interessante é que uns 60% dos CEOs aqui no Brasil se identificaram, eu estou arredondando os números um pouquinho, mas era 61,7% eu acho, mas 60% dos CEOs se identificaram como ambientalistas, né? Ambientalistas? Sim. Desculpe, não é o meu primeiro idioma, perfeito. então... Perfeito, tá ótimo, seu português é ótimo. Mas isso é fantástico, porque a média aqui no Brasil era 40% das pessoas se identificaram como ambientalistas. E já que os CEOs são os líderes de grandes indústrias que podem ter um impacto enorme, isso é fantástico. E também nós notamos que um grande número de CEOs, se não me engano, era perto de 80%, estavam achando que o futuro realmente é em energia verde, né? em sair dessa economia baseada em petróleo, que
Infelizmente ou felizmente, é uma coisa que todos nós temos que passar, vamos ter que passar por isso, né? A nossa economia agora é muito ligado com produtos de petróleo, de gasolina para o carro, até roupa. Queima de combustível fóssil. Né? Eu queria dar um passo atrás ainda sobre o que pensam os CEOs e perguntar o seguinte: esse número daqueles que se consideram ambientalistas, efetivamente praticam isso ou pensam, mas no dia a dia não é bem assim? Isso é onde nós achamos a pesquisa interessante e, honestamente, eu gostaria de entrar no campo com algumas perguntas especificamente direcionadas para os CEOs para entender alguns conflitos que estamos vendo na pesquisa, porque enquanto 60% deles disseram que se identificaram como ambientalistas, uma grande porcentagem foi 40% deles disseram que essas políticas de verde são mais uma maneira do governo de ganhar dinheiro. E umas 50% deles, se não me engano, 50%. Fique à vontade para constar. Eles estavam dizendo, eu quis ver se era 50%, eu não quis ser injusto, mas de fato era 50% que disseram que para eles não importa se a energia é verde ou é baseado em indústria de petróleo, já que é barato. Quer dizer, para 50% deles vale mais a questão do custo do que a questão ambiental. Sim, eles se identificam como ambientalistas, mas ao mesmo tempo o custo de energia é mais importante para eles do que essa questão de ser verde. Então, eu prefiro deixar os números realmente contar a história e não colocar a especulação subjetiva no que está acontecendo. Mas eu posso imaginar que o CEO hoje em dia, eu não tenho esse desafio por causa da indústria onde eu me encontro, mas o CEO de hoje em dia é um joguinho bem complicado de equilibrar os interesses das acionistas com essas questões de ambiente, né? Porque acionistas estão muito preocupados com o lucro da empresa, mas implementar práticas que são mais saudáveis, práticas de sustentabilidade, práticas de inclusão, até a parte de governança, não, do ESG, então Environment, Social e Governança. Tudo isso tem um preço e ou você passa esse preço para o consumidor através de um aumento no valor do produto ou serviço, ou você tem que manter o produto ou serviço no mesmo preço e a lucratividade vai baixando. Então, para o CEO deve ser uma coisa muito complicada, de um lado querer atender todas essas necessidades que todos nós sabemos que temos que cuidar do ambiente, é o único que nós temos. E também essa questão de dar um resultado para os acionistas. Dar resultado para os acionistas, né? Nós vamos continuar falando sobre outros números dessa pesquisa que vocês fizeram daqui a pouquinho no ABCD-ESG, que está conversando hoje com o David Eastman, que é diretor-geral da YouGov na América Latina. Até já! A ABCD-ESG está de volta hoje falando de uma pesquisa muito interessante feita pela empresa YouGov sobre o que pensam os gestores de empresas, conhecidos como CEOs, né, ou, na verdade, os presidentes das empresas, a respeito de sustentabilidade, de meio ambiente. Quem está conversando com a gente é o David Eastman, que é o diretor-geral da YouGov aqui na América Latina. David, você falava dessa preocupação, né? Os CEOs, né, os presidentes das empresas, eles de um lado têm um discurso a favor do meio ambiente, de defesa do meio ambiente, como eu acho que quase todas as pessoas têm, mas por outro lado eles têm o desafio do resultado que tem que ser oferecido aos acionistas, o resultado que a empresa precisa dar. Esse questionamento não é um questionamento novo. Na Europa, pelo que eu acompanho, já há algum tempo ele é discutido, né? Sim, claro. Muitos dos acionistas dizem, olha, é ótimo a gente preservar o meio ambiente, mas você precisa pensar também aqui nos resultados. Uma coisa não pode suplantar a outra. Sim. Em algumas áreas é mais fácil. Por exemplo, quando você
trabalha na área de manufaturados, os próprios clientes muitas vezes priorizam os produtos daquelas empresas que são mais preocupadas com o meio ambiente. Talvez isso reflita na pesquisa também, né? Também na pesquisa nós notamos que, se não me engano, era 8 em 10 desses CEOs disseram que eles compram só produtos que são sustentáveis e bons para o ambiente, produtos verdes. E eles próprios? Eles próprios. Como pessoa física? Como pessoa física, sim. E era 6 em 10 que, eu não quero, só deixa eu ver... 6 em 10 não, desculpe, era 6 em 10 que compram os produtos de marcas verdes e 8 em 10 que... Pode ficar com isso aqui para ficar mais fácil sua. Sim, 8 em 10. Não tem nenhum problema, aqui é uma conversa informal. Não, Pode ficar com isso no colo. Eu quero ser justo com os CEOs, né? Mas era 6 em 10 que disseram que eles só compram produtos verdes e era 8 em 10 que falam que eles são dispostos de pagar mais para energia verde, né? Eles, de novo, como pessoa na física... vida pessoal, particular. Pessoal. É. Talvez muita gente pense assim, mas é preciso, como se diz aqui em português, um ditado, precisa combinar com os russos, né? Precisa combinar com os acionistas. Claro, né? claro. Bom, o que mais que a pesquisa mostra, por favor? Well, para nós, o que já tem determinadas indústrias e determinados setores de indústria que já faz anos que estão praticando isso. Qualquer coisa onde eles fabricam um produto ou serviço, setor de automóveis, né? Setores como o nosso, que é a Market Research, e principalmente uma empresa como a nossa, onde é tudo online, a pegada de carbono é muito baixo. Net zero, como se diz. Né? Nós não somos net zero. Uma das coisas que nós temos acionistas também, porém, sendo uma empresa baseada em Europa, nós temos que seguir as regras, as leis europeias e tem algumas coisas bastante rígidas que temos que seguir. Mas a empresa como a nossa, a pegada de carbono é muito baixa, né? Porque a pesquisa é feita online, mas ainda assim você tem passagens aéreas, você tem estruturas físicas que consumem energia, nós temos o uso de plástico dentro dos nossos escritórios. Então, como uma empresa que já tem uma pegada de carbono bem baixo, ainda precisávamos contratar uma empresa que mede qual é a nossa pegada de carbono. E a intenção é, logo que nós recebemos esse relatório deles, nós vamos emplacar um plano para ser carbon neutral, ou carbono zero, né? Eu estou vendo outros resultados aqui da pesquisa, né? Estou usando a minha colinha aqui e estou vendo que, por exemplo, os CEOs, né, ou os gestores das empresas acham, pelo menos 27,5% 55%, que não é um número pequeno, acham que as pessoas se preocupam demais com o meio ambiente, é isso? Bom, de novo, eu vou deixar os números contar a história. Eu acho que vale a pena entrar no campo novamente e mergulhar mais fundo nesse assunto, porque tem contradições grandes entre o que está sendo falado, né? Alguns estão dizendo, 60% dizendo que eles são ambientalistas e ao mesmo tempo dizendo que não é importante em determinados momentos, ou que é mais uma maneira do governo de ganhar dinheiro. Então, realmente temos que mergulhar mais fundo nisso. Mas o fato que destacou essas contradições já é um passo para frente para nós. Eu vejo aqui no texto que vocês divulgaram, dizendo que o senhor ressalta que nenhuma das declarações reflete necessariamente o comportamento desses gestores, é isso? Sim, isso é as opiniões deles como indivíduos, não como o CEO, né? Isso tem que... Eu imagino que as opiniões deles também vão impactar as decisões que eles façam como CEOs. Mas como CEOs, eles têm uma mesa de diretoria que toma essas decisões maiores, né? Quando o senhor fala que 40% desses CEOs acreditam que
a questão da energia verde é apenas uma forma de o governo ganhar mais dinheiro, o que isso significa exatamente? Quer dizer, qual é a conclusão exata aí da empresa em relação a isso? Eu não gostaria de especular, porque Sim, isso não fez parte da pesquisa. É que está aqui na divulgação do seu texto aqui. 40% dos CEOs do Brasil acreditam que os produtos verdes são apenas uma forma do governo gerar mais dinheiro. Tá, mas a maneira que a pergunta foi formulada isso que eu perguntei. Era você acha que esses programas de verde são mais uma maneira do governo de ganhar dinheiro. E o entrevistado tem que concordar, não concordar, e tem vários graus. Eu acho que é uma escala de 5 pontos, até concordar completamente ou não concordo. Mas, enfim, 40% deles disseram que concordo plenamente ou concordo com essa afirmação. Então, que outros números o senhor destacaria, outras conclusões o senhor destacaria da pesquisa, por favor? Eu acho que já tocamos na maioria dos números que são os mais interessantes. Agora a questão é o que fazer com isso. O que fazer com isso? Quais são os próximos passos. De novo, eu acredito que é uma outra pesquisa puramente para mergulhar mais fundo nesse assunto seria bem interessante, porque é um assunto que é importante para todos nós, né? É o único planeta que nós temos, por enquanto, e temos que cuidar bem dele. Mas também não é só uma questão do ambiente, né? ESG ou ESG, Environment, Social and Governance, tem esses 3 pilares, né? E devemos mergulhar mais fundo nesses outros pilares também, sobre o que você está fazendo como uma empresa para garantir que está sendo inclusivo, né? Que está representando todas as pessoas, todas as etnicidades, pessoas que têm disabilidades, né? Coisas assim eu acho muito importante. Também essa questão... Esse será o próximo passo? Isso seria... Essa pesquisa foi focada muito mais nessas questões ambientais, mas eu acho que não pode pensar sobre exclusivamente o ambiente. Tem que ser um conjunto do ambiente, das questões sociais, porque dentro dessas questões sociais não é só uma questão de contratar pessoas de diversas etnicidades e raças e gênero, etc. Mas também, por exemplo, a YouGov tem um programa que nós fazemos muita pesquisa e oferece de graça durante toda a pandemia. Nós estávamos fazendo pesquisas em 23, 24 países ao redor do mundo sobre o impacto que isso estava tendo, não só no governo, mas também o impacto imediato nas pessoas, né? Como isso estava impactando eles financeiramente, a saúde mental, físico, etc. E nós oferecemos isso totalmente de graça e tem no site da YouGov diversas pesquisas que nós oferecemos de graça. Então, uma dessas que eu pessoalmente vou sugerir é que nós exploramos mais esse tema de sustentabilidade aqui no Brasil e responde algumas dessas perguntas que foram mal respondidas. Essa pesquisa foi feita só com CEOs, com gestores de empresas aqui no Brasil. Algum outro país também para a gente poder comparar? Podemos. Isso não faz parte do release, mas essas mesmas perguntas foram feitas em 55 países. Então, num outro momento, seria interessante de comparar a postura dos CEOs e a impressão dos CEOs em todos os países e criar um relatório maior. Ok, nós conversamos hoje com o Davi Eastman, diretor-geral da YouGov da América Latina, para falar sobre essa pesquisa feita pela empresa a respeito do que pensam os CEOs em relação ao meio ambiente. Muito obrigado pela sua participação. Por nada, obrigado a você. Tchau, tchau.